Olá pessoal, tudo bem? E aí, tudo certo? Mais uma aula hoje de Química? Eu sou Alexandre, professor de Química, e a nossa aula de hoje, pessoal, é a Química 2, né? Módulo 1, tema 3, ok? Então, eu sempre gosto de retomar o assunto anterior para que a gente possa linkar uma coisa à outra, já que o tema 1, ele é usado 2 e no 1 e o 2 no tema 3, são pré-requisitos, né? Quando eu falei na última aula de estrutura atômica, eu comecei a falar de semelhanças entre os átomos. Eu falei que o átomo tem próton, nêutron e elétron. Quando a quantidade de nêutron de um isótopo ele aumenta, nós percebemos que cai a sua estabilidade. Então, o assunto de hoje chama-se processos nucleares, ou seja, são processos, são fenômenos relativos à região central do átomo, que é o núcleo. O núcleo é formado por próton e nêutron. Interessante que o pessoal imagina que como o nêutron não tem carga elétrica, ele não afetaria a sua estabilidade, mas afeta. Você não pode ter nêutron demais num átomo, porque quando você aumenta a quantidade de nêutron, um nêutron acaba repulsando o outro, e o que acontece? Você cria ali regiões de instabilidade. O que esse átomo, então, vai fazer para voltar a ser estável? Ele começa a jogar para fora partículas buscando a estabilidade, ok? Então, são processos nucleares. O que são, então, pessoal, processos nucleares? É a propriedade que núcleos instáveis possuem de emitir partículas e radiações eletromagnéticas para se tornarem estáveis. Então, temos aí a imagem de um núcleo. Esse núcleo aí, no caso, ele tem próton e nêutron. Perceba que a quantidade de nêutron dele deve ser alta. Ele começa a expulsar partículas. A grande pergunta é, professor, que partículas são essas, né? Então, eu vou voltar um pouquinho para que você possa observar. Na verdade, quando você vai numa clínica, né? Numa clínica radiológica, quando você vai, de repente, fazer um exame de raio-x, né? Quando tem alguma fratura, é comum nós encontrarmos esse símbolo aqui, correto? Esse símbolo, portanto, ele corresponde a esse aqui é o núcleo, onde aqui dentro temos prótons e nêutrons, né? Aí eu falei que quando a quantidade de nêutron é alta, esse átomo passa a ter menor estabilidade. E aí eu me pergunto, né? Esse símbolo foi feito aleatoriamente? Não. Esse símbolo corresponde ao núcleo e às emissões alfa, beta e gama. É por esse motivo que você encontra nas clínicas de raio-x, né? Nas clínicas de imagem, esse símbolo de radioatividade, tá? Ele símbolo chama um pictograma. Ele está explicando que tem atividade nuclear, tem atividade radioativa. Pois bem, o que acontece aí é que essa radiação, muitas vezes, acontece naturalmente. E aí, o que nós temos? Essa radiação começa a existir quando os átomos passam a ter acima de 82 prótons. O último elemento, então, que é estável, corresponde ao chumbo, né? Então, a radiação natural ocorre geralmente com átomos de números atômicos superiores, maiores que 82. A reação que ocorre nessas condições, isto é, alterando o núcleo, chama-se reação nuclear.
Interessante, né? Você vê que os átomos radioativos, eles por si só vão dar um jeito de jogar esse excesso de partícula para fora. Então, o núcleo de um átomo que tem radioatividade, ele é um núcleo maior, ele é um núcleo instável. Ele começa a jogar para fora essas partículas para ter um arranjo um pouco mais estável. Então, os átomos radioativos que existem no mundo todo aí, eles vão caminhar para estabilidade. Só que isso não é do dia para a noite, isso vai levar bilhões e bilhões e bilhões de anos, né? Exemplo, no caso do urânio, né? Temos aí alguns isótopos, temos o urânio 235, né? E o 238, então urânio 235 quer dizer o quê? Que a sua massa corresponde a 235. Esse urânio foi muito usado em arma nuclear, em bomba atômica. E temos urânio 238. No caso, 238 é a sua massa. Esse urânio é muito utilizado nos reatores de energia nuclear. Então, esses átomos radioativos, quando você quebra o núcleo desses átomos, a energia que sai é gigantesca, é absurda. Entretanto, o átomo que tem atividade nuclear, ele joga para fora partícula alfa, partícula beta ou gama. Gama não é partícula, gama é onda eletromagnética semelhante à luz. Importante também você começar a comparar as emissões em relação a alguns fatores. Primeiro, essa partícula alfa que está aí, né? Ela é uma partícula que tem massa igual a 4 e ela tem 2 prótons. Ou seja, ela é uma partícula extremamente grande e pesada. Essa partícula beta, na verdade, ela tem massa desprezível e tem uma carga negativa. Então, ela é bem menor que a partícula alfa. E a gama, ela não é partícula. Ela é onda eletromagnética semelhante à luz. Nesse experimento que está na tela, você percebe que tem uma folha de papel, uma placa de chumbo de 2 milímetros e uma placa de chumbo de 6 centímetros. Ou seja, isso é para que vocês entendam o poder de penetração que cada emissão tem. Perceba que nós temos aqui que o poder de permear em meios materiais da gama é superior da beta, que é superior à alfa. Então, a partícula alfa, ela não consegue transpor nem o papel. Então, a partícula alfa, ela é a partícula positiva, de massa elevada, mas ela tem baixo poder de penetração. Comparando a alfa com a beta é muito menor, com alta frequência, a partícula beta consegue transpor o papel, mas fica retida na superfície do chumbo, de 2 milímetros. Então, se você comparar aí a capacidade de permear meios materiais, a alfa é menor que a beta, e a radiação gama, que para nós é a mais agressiva, que tem efeitos fisiológicos, né? Ela consegue transpor até o chumbo de 2 milímetros. Então, para barrar a radiação gama, tem que ser uma placa de chumbo maior. Muito bem. Então, vamos estudar agora a partícula alfa, né? A partícula alfa, lembra que eu expliquei do próton, do nêutron e do elétron? Pois bem, agora você vai esquecer a parte do elétron, porque o elétron está numa região chamada eletrosfera. Na aula de hoje, estamos observando a região central, a região nuclear, o núcleo. Estamos trabalhando com próton e nêutron. O que vem ser, então, a partícula alfa? Imagina aquele átomo grande que eu te falei, né? No caso, urânio. Se você pegar aí agora no seu livro, no seu módulo e observar, a tabela periódica, o urânio é o 92º elemento. Ele tem 92 prótons.
né? Se eu pegar urânio, portanto, que tem 92 prótons, tem 235 de massa, ele vai ter, portanto, 143 nêutrons. Pensa, pessoal, 92 prótons, 143 nêutrons. Esse excesso de nêutron vai deixá-lo instável. O que acontece, portanto? Ele começa a expulsar algumas partículas, e essa partícula é a partícula alfa. A partícula alfa tem 2 prótons e 2 nêutrons. Emissão alfa são partículas constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons. Exatamente igual, pessoal, ao famoso núcleo do hélio. O hélio é um átomo que tem 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Só que a partícula alfa não é hélio, porque ela não tem elétron, né? As partículas alfa têm carga elétrica positiva, porque tem 2 prótons e 2 nêutrons. E essa massa aí, ela é igual a 4, ok? Então, eu vou expressar a partícula alfa assim, ó, massa 4 e 2 prótons. Em segundo lugar, a emissão beta. A emissão beta é o seguinte, tem lá no núcleo próton e nêutron. Um dos nêutrons vai fragmentar, soltando essa partícula com alta velocidade, alta frequência. Então, essa partícula beta, ela parece muito com um elétron. Mas não é elétron por quê? Porque ela está na região central e está com alta velocidade. Então, a partícula beta é uma partícula de carga negativa e tem massa desprezível. Então, são elétrons que são atirados em altíssima velocidade para fora do núcleo, que é instável. Eu vou expressar a partícula beta por esse símbolo. Então, ela tem massa desprezível e tem carga negativa. Observe uma coisa importante, né? Que aí é uma questão matemática mesmo. Então, temos um nêutron do lado esquerdo com massa 1. Esse nêutron converte-se em próton e emite partícula beta. Esse Ezinho aqui corresponde, na verdade, à partícula beta. Por último, a emissão gama. Então, pessoal, a emissão gama não é partícula. Ela corresponde à onda eletromagnética semelhante à luz. Então, ela não tem nem massa e nem carga. Então, na verdade, quando a emissão gama sai de um átomo, ele não vai alterar nem massa e nem carga elétrica. Ok, pessoal? Fico muito grato pela atenção. Um grande abraço a vocês e até a próxima aulinha. Valeu, gente!